Back to Radio. Olá, bem-vindos a Back to Radio, um programa que traz aos seus ouvidos as histórias das pessoas da nossa comunidade. Hoje, começamos com uma história especial. Olá, sou uma mulher de 30 anos e estou casada há 3 anos. Nunca planejamos assim, mas acabei morando com minha sogra. Apesar de ser o mais novo, meu marido é o único homem na família. Ele tem 2 irmãs mais velhas e uma mãe solteira que sofreu um derrame. Eu já sabia dessa situação quando nos casamos, e meu marido até tinha garantido que nunca viveríamos com sua mãe. Não só meu marido, mas também meus sogros me garantiram que seriam compreensivos e solidários comigo ao chegar em sua casa. Prometeram entender-me melhor do que ninguém e juraram que nunca me deixariam sozinha nos cuidados com minha mãe, não importa o quão doente ela estivesse. Então confiei neles e me casei. Lembrar disso me entristece e enche meus olhos de lágrimas. Minha mãe vivia sozinha, e eu usava o dinheiro dos meus sogros e do meu marido para contratar um cuidador profissional para ela. Durante meu primeiro ano de casada, sabia que minha sogra contava com o apoio de seus filhos, então nunca imaginei que acabaria cuidando dela. No entanto, há 2 anos, minha cunhada mais velha mudou-se para os Estados Unidos para oferecer uma melhor educação a seus filhos. Quase ao mesmo tempo, surgiu o surto de coronavírus, e o negócio da minha segunda cunhada começou a ir mal, acabando finalmente em falência. Não podia acreditar que meus sogros, que sempre pareciam estar do meu lado e me diziam para não me preocupar, mudaram suas palavras tão facilmente. Quando minha segunda cunhada declarou falência e não pôde continuar me enviando dinheiro para o cuidador, minha cunhada mais velha questionou: por que devo pagar eu se ela não paga? Agora que emigramos para os Estados Unidos, estamos tendo muitas dificuldades para nos estabelecer. Descobriu-se que o apoio à minha sogra foi interrompido, pois não era conveniente para o seu processo de residência permanente nos Estados Unidos ter antecedentes de ter enviado grandes somas de dinheiro para outro país. Logo após me casar, decidi ser dona de casa em tempo integral e deixei o trabalho que tinha antes do casamento. Embora o salário do meu marido fosse generoso, após pagar nosso empréstimo e cobrir as despesas da casa, não sobrava o suficiente para que ele sozinho pudesse sustentar sua mãe. Meu marido me pediu que, por enquanto, me encarregasse apenas dos cuidados com minha sogra. Explicou que havia circunstâncias especiais e prometeu falar novamente com suas irmãs. Pediu-me que esperasse até então. Então comecei a ir e vir à casa dos meus sogros durante o dia para cuidar da minha mãe. Após 1 mês nessa situação, e tendo problemas de comunicação com meus sogros, percebi que não havia garantias de que uma nova cuidadora seria contratada. Enquanto cuidava da minha sogra, uma parte do meu coração se enchia de tristeza. Era difícil vê-la deitada na cama o tempo todo, sem poder se mover por si mesma, e doía que sua única distração fosse assistir televisão. No entanto, ela me tratou com paciência, sem reclamar nenhuma vez com meu marido. Ao perceber que já não podia contar com o apoio que antes recebia dos meus sogros, comecei a compadecer-me da minha sogra. Apesar de tudo, considerei que, sendo ela a mãe do meu marido e tendo-o criado, seria melhor levá-la para nossa casa em vez de eu ir à dela, pelo menos até que sua situação melhorasse. Meu marido me agradeceu enormemente e me disse que, embora não entendesse muito mais, claramente eu era alguém especial, alguém que talvez tivesse salvado o país em uma vida passada sem nem mesmo saber. Ele me elogiou com essas palavras. Várias vezes assegurei a meus sogros que de alguma forma encontraria dinheiro para manutenção, e assim se passaram 2 anos. Tem sido realmente difícil. No entanto, minha sogra sempre expressou sua gratidão, dizendo-me o quanto sentia. Nos momentos em que acreditei estar fazendo o correto, mantive-me firme e segui em frente, mas desta vez me senti profundamente decepcionada com meu marido. Recentemente, minha mãe caiu nas escadas de sua casa e se machucou gravemente o tornozelo. Embora meu pai esteja em casa, ele deve trabalhar durante o dia. Na minha família não há muitos irmãos como na do meu marido, de fato, sou filha única, então a opção de contratar um cuidador nem sequer era viável. Após muito refletir, propus à minha mãe que ficasse em minha casa até que se recuperasse. Pensei que meu marido me sugeriria fazer isso, mas sua negativa imediata,
argumentando que seria muito difícil, me deixou profundamente decepcionada, especialmente depois de todas as vezes em que acreditei que tanto meu marido quanto eu estávamos fazendo o melhor um pelo outro. A mulher questionou como seu marido podia esperar que ela vivesse com sua sogra, acusando-a de não ser uma freira. Não podia acreditar que seu marido, mostrando um lado tão patriarcal, rejeitasse de maneira tão enfática seu pedido de cuidar da sua sogra e atender a casa, como se estivesse cortando um rabanete. Ela também se enfureceu e disse-lhe que tinha cuidado da sua mãe durante 2 anos com todo o seu coração, sem esperar nada em troca. Alguma vez tiveste que limpar a tua mãe depois de ela fazer suas necessidades? Minha mãe, com uma lesão na perna e sem poder nem sequer ir ao banheiro sozinha, como é a minha situação diferente da tua mãe? Perguntou. Não estou dizendo que vais cuidar de mim por anos como fizeste com a tua sogra, mas peço que fiques em nossa casa por um tempo, até que possas valer-te por ti mesma. Estou pedindo ajuda, e rejeitaste-me sem sequer considerar. Isso é justo? No início, meu marido duvidava sobre como seria possível que sua mãe e seu genro vivessem sob o mesmo teto. No entanto, quando pedi detalhes, ele deu várias razões. Devido ao fato de vivermos com sua sogra e as despesas de manutenção correrem por nossa conta, a situação financeira é mais complicada. No entanto, quando chegou a minha sogra, começou a perguntar-nos quando íamos começar a economizar para o futuro e se o meu sogro nos ajudaria com as despesas de cuidado. Também expressou sua preocupação de que, se sua mãe se mudasse para nossa casa, se sentiria muito desconfortável e não gostaria que seus sogros a vissem incapaz de se controlar adequadamente. Acrescentou outro argumento: como se sentiria minha sogra ao ver-me cuidar de suas necessidades pessoais, e o que pensariam de um genro que permite que sua filha passe por tais dificuldades. Argumentou que se levássemos a minha sogra para casa, certamente desencadearia uma disputa familiar. Deu razões absurdas e parecia relutante em se comprometer de alguma forma, sem mostrar intenção de ouvir meu pedido até o final. Dizer que não era uma opção. Não penses que tratei a tua mãe como se fosse uma estranha. Quando lhe perguntei se não deveria cuidar da mãe do seu marido, a esposa com quem planejava passar o resto da sua vida, ele questionou-me quando lhe pedi que a trouxesse para nossa casa. Enfureceu-se e acusou-me de ser condescendente por sugerir. Após uma longa discussão, meu marido disse que não podia ficar em casa e foi embora. Enquanto isso, minha sogra tinha estado ouvindo nossa conversa. Ela explicou que ouviu o barulho e não pôde evitar ouvir, embora tentasse, e pediu-me desculpas. Pensei que pelo menos minha sogra tentaria convencer meu marido, mas não mencionou sequer a ideia de trazer sua própria mãe para casa, como se nunca tivesse ouvido falar disso. Tal como disse meu marido, parecia que eu e minha filha tínhamos complicado as coisas. No entanto, senti que todos os sacrifícios, esforços e tempo investidos até agora não tinham sentido e tinham sido em vão. Não esperava receber uma resposta favorável, mas é difícil acreditar que todo o trabalho que fiz durante 2 anos, sem esperar recompensa alguma, esteja sendo devolvido desta maneira. 3 anos podem não parecer muito tempo, mas mesmo que decida divorciar-me, preocupo-me se serei capaz de lidar com tudo sozinha. Escrevi minha história com a esperança de poder desabafar pelo menos um pouco das minhas frustrações em algum lugar. Estou sendo realmente egoísta? Hoje é um desses dias em que me sinto triste e só posso ficar olhando pela janela. Quero deixar-lhes uma resenha. Seus comentários foram de grande ajuda. Li atentamente cada um deles. Gostaria de agradecer profundamente a todos aqueles que me ofereceram consolo e ânimo. Escrevi esta história movida pela frustração, mas nunca imaginei que tantas pessoas falariam em meu nome. Graças a vocês, encontrei a coragem necessária. Desde aquele dia, meu marido, provavelmente sentindo-se desconfortável ao lidar comigo, começou a sair para beber todos os dias e voltava para casa tarde da manhã. Levantava-se cedo, tomava banho sem dizer-me uma palavra, ignorava meus cumprimentos de boa noite e saía de casa como se estivesse fugindo. Apesar de tudo, parecia estar evitando ter uma conversa comigo, talvez por sentir-se envergonhado. No dia em que decidi falar disso com meu marido, ele não voltou para casa, embora já fosse muito tarde, como se não quisesse voltar até depois do amanhecer.
Então, escrevi uma carta, fiz as malas e dirigi-me à casa dos meus pais. Na carta, expliquei que ia para a casa dos meus pais para cuidar da minha mãe e que, entretanto, ele deveria cuidar da sua mãe. Apesar de sentir-me desconfortável deixando minha sogra doente, já não podia suportar a situação, então fui para a casa dos meus pais sem olhar para trás. O surpreendente foi que não recebi nenhuma resposta do meu marido, que deveria ter lido a carta que deixei. Minha mãe também me perguntou o que tinha acontecido com meu marido e, após explicar-lhe tudo, parecia muito decepcionada, embora não culpasse ninguém em particular. Já se passaram 2 semanas desde que fiz as malas e fui embora. Não foi meu marido quem entrou em contato comigo, mas minha segunda cunhada. Embora não saiba exatamente o que aconteceu entre eles, ela me contactou e pediu-me que por favor considerasse voltar. Durante nossa conversa, soube que minha sogra estava agora com ela. Acho que meu marido, demasiado orgulhoso para pedir desculpas depois de ler minha carta, apressou-se em pedir à minha segunda cunhada que cuidasse de sua mãe. Não tenho planos de voltar no futuro. E, dado que isso é um assunto entre meu marido e eu, pedi à minha cunhada que não se envolvesse e me dissesse o que fazer. 2 dias após falar com minha cunhada, meu marido veio à casa dos meus pais. Durante sua visita, admitiu que tinha sido derrotado pela minha firmeza e disse que agora faria o que fosse necessário para cuidar de sua mãe. Ele garantiu que não diria mais nada e me pediu para voltar com ele. Respondi que não era hora para brincadeiras e que já era tarde demais para ele admitir seus erros. Disse a ele que logo iniciaria os trâmites do divórcio e que ele deveria cuidar dos pais dele sozinho, já que eu não tinha nenhuma intenção de negligenciar minha mãe para cuidar da mãe doente de outra pessoa. Durante os 2 anos em que vivi com minha sogra, nunca expressei insatisfação, mas minha cunhada abandonou a mãe dela, não uma estranha, após apenas 2 semanas. Vendo isso, pensei que já tinha feito mais do que o suficiente, então disse ao meu marido que deveríamos nos separar ali. Meu marido não desistiu e, bufando, perguntou: por que estão falando de divórcio só porque você foi para a casa dos seus pais? Depois, ele me alertou que eu deveria me preparar para pagar pensão alimentícia, alegando que eu era responsável pelo divórcio por ter abandonado minha sogra e fugido para a casa dos meus pais sem dizer nada, e que ele apresentaria uma contra-reclamação. Minha sogra disse que, se recebesse uma pensão alimentícia de mim, usaria esse dinheiro para me pagar como cuidadora. Sinceramente, naquele momento, eu estava muito assustada. Eu tinha me mudado sozinha da casa, mas parecia que meu marido tinha razão ao dizer que eu estaria em desvantagem em um caso de divórcio. No entanto, apesar de ter tomado uma decisão tão importante, não queria me render e voltar para aquele canto da casa por medo do resultado do julgamento. Finalmente, o tribunal decidiu que o marido era em grande parte responsável pela separação. O tribunal decidiu que meu marido, que não mostrou nenhuma consideração por mim apesar de eu ter cuidado e trabalhado arduamente pela mãe dele por muito tempo, era o principal responsável pela crise matrimonial. Ao contrário do que meu marido havia dito, a sentença estabeleceu que ele era o responsável pela ruptura familiar, não eu. Isso significa que também tenho direito a pedir pensão alimentícia. Além disso, recebi uma parte dos bens. O divórcio já está finalizado. Mesmo depois do processo, minha mãe continuava me perguntando se eu não tinha feito demais pelos meus sogros. Disseram-me repetidamente que eu já tinha feito mais que o suficiente. Por outro lado, me pergunto quem realmente abandonou os pais que o trouxeram ao mundo em primeiro lugar. Meus sogros não disseram nada, eu não pude fazer mais. De certa forma, minha sogra não se sentia apenas fisicamente desconfortável, mas também emocionalmente ferida por minha culpa. No entanto, embora meu marido insistisse que eu cumprisse meu dever como nora, acredito que nada disso teria acontecido se ele tivesse cumprido seu dever comigo. Portanto, não sinto que deva ter remorso sobre isso. Meu marido está enfrentando as consequências de suas próprias ações, e não tenho nenhuma razão para assumir responsabilidade por elas. Se as pessoas que deixaram comentários não me tivessem dado ânimo, não acho que teria conseguido fazer isso sozinha. Depois de passar 3 anos em uma situação que não me beneficiou, sendo filial com os pais de outra pessoa, meu plano agora é viver o resto da minha vida me dedicando aos meus próprios pais.
Agradeço a todos novamente. Espero que no futuro não seja necessário escrever histórias como esta. Confio que assim será, então me despeço. Obrigado por ouvir esta longa história. Isso é tudo por hoje. Se você se inscrever e deixar seu like, será notificado quando voltarmos com histórias melhores no futuro. Obrigado!